Hoje à noite, eu quero trabalhar com vocês um texto do Sermão do Monte. É um texto de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. E eu quero intitular essa reflexão sobre Jesus nos deu a missão, sermos sal da terra e luz do mundo. Como é que nós podemos, nesses dias, sermos, não só nesses dias, mas também nesses dias, né? Sermos sal da terra e luz do mundo. Sobre isso que nós vamos estar compartilhando nesse momento e podendo buscar a orientação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. O texto sagrado nos diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como lhe há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela tua revelação, porque a tua palavra ela tem o propósito de edificar e nos transformar em toda a nossa prática cotidiana. Nós precisamos, Senhor, do entendimento de que essa palavra seja inspiradora ao nosso coração, cada dia. Que qualquer distração, qualquer sentimento ou pensamentos contrários seja colocado por terra. E a tua mensagem rica, viva e poderosa seja o alvo, o lema da nossa existência, para a honra e glória do teu nome que nós te agradecemos. Amém. Eu quero começar contando uma ilustração que se deu alguns anos atrás de um empresário do Rio Grande do Sul. Ele era um consultor empresarial e ele perdeu uma bolsa com 24 mil reais no aeroporto Salgado Filho. Alguém lembra desse episódio? Pois é. Ele, na verdade, foi para Porto Alegre, eu acho que ele era de Santa Catarina, e ele foi contratado por ele foi, na verdade, fazer esse trabalho, né, entregar essa remessa em Porto Alegre, e entrou no banheiro e esqueceu a bolsa no banheiro. E um funcionário da limpeza do aeroporto devolveu ao dono. Isso foi por volta de 9h40. E esse auxiliar de limpeza, chamado Davi dos Santos Pereira, era uma pessoa, era um homem de 24 anos, e ao encontrar essa bolsa na porta de acesso do aeroporto, e sem conferir o conteúdo da bolsa, se dirigiu ao balcão da Infraero para devolver o objeto encontrado. E ele não quis, né, não teve a curiosidade de querer saber o que estava. E ele disse: não mexi na bolsa, porque a ordem realmente é de não fazer isso com nenhum dos pertences de quem passa por aquele. Mas o dinheiro pertencia exatamente ao Antônio Malman. Era um empresário de 66 anos que viajava de Florianópolis, era isso que eu queria exatamente dizer, para Porto Alegre, para saldar uma dívida de exatamente 24 mil reais. E
se distraiu e esqueceu, e a sorte dele é que encontrou uma pessoa como o Davi, e esse jovem pôde ser a diferença na vida dele. E aí a gente pergunta, é normal nos nossos dias alguém encontrar uma bolsa cheia de dinheiro e entregar? E as pessoas da cidade, os políticos, né? A gente vê as classes dominantes, principalmente, completamente adoecidas, né? Não apenas do corona, mas da corrupção, né? Da moral decadente. E naquele livro, 40 dias de jejum e oração, ele falou que o Brasil, né, o autor comentou, que o Brasil está enfermo, né? Foi muito antes da Covid-19, e ele disse que o Brasil está enfermo da imoralidade, da idolatria, da violência, do egoísmo, da corrupção, das drogas, da prostituição e do divórcio. Na verdade, é uma demonstração em que o real estado em que se encontra a nossa nação é muito mais do que o estardilhaço que esse corona está fazendo aí. Mas em 2 Crônicas 7,14 nos dá o antídoto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus tem uma profunda relação com o seu povo e sempre desejou que o seu povo pudesse estar vivendo de maneira digna do propósito que ele tem estabelecido em sua santa palavra. Então, diante desses dias tão difíceis, vem à lembrança uma frase de alguém que viveu no início do século XX, mas ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar a nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderosos ou os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Foi uma frase nada mais, nada menos do escritor baiano e foi político também, Rui Barbosa. Em 1914, ele disse, tem mais de 100 anos essa citação, e é algo realmente que nos traz muitas perplexidades, e isso traz também tristeza ao coração de Deus. Outra frase assim, muito impactante, que impactou a minha leitura esses dias, foi sobre dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Então, a sociedade não tem essa percepção, mas o homem e a mulher de Deus tem que ter essa compreensão da clareza do propósito e da bondade de Deus a cada dia em nossas vidas. Então, voltando ao nosso texto de Mateus capítulo 5, aqui Jesus fala do sal e da luz. São duas metáforas que falam da influência do cristão para com o mundo. Fala da nossa influência para com este mundo que está aí à deriva. O mundo está aí completamente vivendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, a fim de definir a natureza de sua influência,
Jesus, então, recorre a essas duas metáforas domésticas. E aí, ele, como criança, como jovem, como adulto, lá em Nazaré, ele, nesse lar simples e objetivo, e a gente pode saber que tanto ao pobre como ao rico, tanto precisa de sal como precisa de luz. E é em cima dessa perspectiva que Jesus mostra a necessidade de pensarmos sobre qual influência nós estamos transmitindo para as pessoas que estão ao nosso redor. E qual o legado que nós vamos passar para a próxima geração. Como é que nós queremos que o nosso nome seja registrado na história. E o Dr. Shedd, saudosa memória, ele disse que os homens que são celebridades, eles são conhecidos por todos, mas os homens que são conhecidos por Deus são anônimos. Então, não entenda aqui influência como querer ser conhecido por tudo e por todos, seja conhecido no céu e até no inferno, mas com a influência que Jesus quer que nós tenhamos, né? Então, durante a infância, Jesus deveria ter observado frequentemente a sua mãe, Maria, usando o sal para cozinhar. O sal era e é muito útil, né, na cozinha, e também acendendo as lamparinas, as lâmpadas daquela época, né, após o pôr do sol. Então, vendo isso, nessa compreensão, Jesus usava figuras simples do cotidiano humano que tem importância para mostrar a relevância na vida como um todo. Então, sal e luz são utilidades domésticas indispensáveis. E, para isso, nada é mais útil do que o sal e o sol. E, diante disso, o sol produz o sal, e o sal tem grande valor. Por isso é que nós propomos esse tema, dividido em duas partes. Cristo nos deu a missão de ser o sal da terra, começando pelo sal, verso 13. E vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós podemos lembrar de algumas funções do sal. Ele tem muito mais do que a gente possa imaginar. Mas uma das funções mais utilizadas do sal é como condimento, como tempero. Parece já que era reconhecido desde os tempos mais antigos que o sal como componente essencial da dieta humana, como um tempero, como um condimento para a alimentação de um modo geral. E aí Jesus faz esse comentário: dar-se-á sem sal que é insípido. Então, o sal, ele tem a medida correta. E isso a dona de casa, o dono de casa que cozinha, o chefe de cozinha, né? Ele tem que colocar na medida certa, nem de mais, nem de menos, né? E Jesus aqui faz o questionamento. Qual é o tempero? Qual é o tom que nós estamos dando? Estamos estamos temperando as nossas relações humanas. No nosso local de trabalho, as pessoas querem estar perto da gente, as pessoas querem ouvir o que a gente tem a dizer, ou as pessoas estão nos evitando, né?
a gente tem diante da família, diante do caos que se instala muitas vezes por causa de uma morte, de uma enfermidade, uma situação de prisão, de coisas do cotidiano. Os nossos familiares podem ouvir uma palavra temperada, uma palavra de Deus ao coração, senão a gente tem que avaliar como é que nós estamos vivenciando ser sal. Porque se o sal não salga, ele é insípido. E o sal, né? Antigamente, os exércitos, quando conquistavam a nação, sabe o que eles faziam com sal? Eles traziam muitas sacas de sal e os campos jogavam sal em abundância sobre aqueles campos. E nunca mais aquele terreno daria mais nada. O sal também Israel era usado também como fertilizantes, mas numa medida adequada, né? Como já foi dito pelo um adágio popular, tudo demais é veneno, né? Então o sal tem essa propriedade. Então Jesus disse que nós somos o sal da terra. Nós não vamos ser. Por favor, se você quiser, você... Não. Se você e eu, se nós seguimos a Jesus, nós somos chamados a ser. É a nossa missão, é a nossa vocação. Nós podemos dar o tempero desse mundo. Ah, mas as coisas já estão indo de mal a pior, né? Nós vamos ver a outra utilidade, né? Eu sei que tem muitas coisas que a gente pode falar, mas a gente precisa também falar da luz, então é interessante a gente pensar sobre isso. E aí, questionamento, você precisa saber, você precisa dar valor onde você está. O sal, ele não salga no saleiro. Onde é o saleiro? Podemos, né? A igreja. A sua família também pode ser um saleiro. Mas aonde nós precisamos ir e ter uma importante significado é lá onde as relações estão se deteriorando, onde as coisas não estão acontecendo, onde as vidas estão sem sabor, sem razão de ser. E aí a gente chega com a palavra, com a ministração do Evangelho, e o Evangelho, irmãos, não somos nós. O sal, ele transmite essa graça de dar o sabor, e o sabor vai encantar, vai fazer algo maravilhoso na vida de outras pessoas. Outro aspecto do sal é que o sal, ele preserva. Nos séculos antigos, antes da invenção da refrigeração, ele era usado para preservar a carne do apodrecimento. Isso aí, desde que o mundo é mundo, aquela carne que não é servida naquela hora, que não é cozida, podemos dizer, então ela já é levada para ser salgada. E nós aqui do Nordeste, do Brasil, conhecemos demais essa relação, né? O que dizer da nossa carne do sol, carne de charque, o jabá, né? Então, o segredo sempre é o mesmo. Aquela carne em contato com o sal, e ali ela é conservada. Qualquer que seja o nome dado, né, das carnes da nossa região, o segredo é sempre o mesmo, o sal, que a conserva e lhe dá sabor. Então, depois é só, quando for cozinhar, ferventa aquela carne, bota na frigideira ali e faz aquela bela refeição maravilhosa para a glória de Deus. Então, o mundo manifesta também uma tendência constante à deteriorização. A ideia é que o mundo está apodrecendo, irmãos. O mundo jaz no maligno. Jesus já disse isso. Não existe sistema
capitalista ou comunista, ou seja qual for, perfeito, sem erros e sem máculas. Todos eles foi feito, criado pelo homem. Então há imperfeições, há maldade, há perversão, há distorção e há todo tipo de situações que precisam, né, que a gente esteja atento. Ele não pode impedir a sua deteriorização. Apenas o sal, quando introduzido fora, pode fazer. Então, nós podemos ser usados por Deus e o Senhor lhe colocar em lugares estratégicos nessa cidade, nesse local de trabalho, seja onde for, na faculdade, né? Seja onde Deus designar, seja o sal, para poder dar o sabor, o tempero e conservar e evitar esses processos de corrupção, de degeneração que vive a nossa sociedade. Sem a presença dos discípulos de Cristo, o mundo há muito já teria sucumbido, há muito já teria afundado em grande devastação, mas a igreja, ela tem um efeito, né? Ela tem um freio moral para o mundo. O mundo, mesmo se deteriorando como um peixe ou como uma carne estragada, enquanto a igreja pode retardar a sua deteriorização, porque Deus não tem o prazer da morte do ímpio. Deus deseja que todo homem seja salvo por Jesus. Então Deus ainda está dando oportunidades. Deus está dando condições para que outras vidas creiam. E assim verá o propósito de Deus chegar e se cumprir para a glória de Deus. RVG Tarker, ele explicou o seguinte: os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis e mesmo inexistentes. Então a gente contempla a cada dia novas modalidades de pecados, né? Novas leis a favor da impiedade, novas leis contra a família, novas leis a favor de tantas e tantas perversões. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, somos chamados a darmos o tempero e frear essa degradação dessa maneira. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele enfatizou no seu livro sobre o Sermão do Monte a glória do Evangelho, que é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo. Ela invariavelmente o atrai. E então, o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez, no princípio, a odeie. Então, se nós fizermos o nosso papel de sermos sal, o mundo, ainda que não queira nos engolir, mas ele sabe que nós estamos certos à luz da Escritura. Precisamos discernir isso e fazermos a diferença nesta época. Você quer ser mel ou quer ser sal? Aí ser ou não ser é a questão, né? Isso aqui é uma questão filosófica profunda, né? Mas segundo Helmut, ele fala da abordagem entre o tema necessário da qualidade inserida ou ardida do verdadeiro testemunho cristão. O que quer dizer isso? É que ao olharmos para alguns cristãos, diz ele, podemos pensar que a sua ambição é ser a concubina, a cumbuca do mel do mundo. Eu quero agradar a todos. Eu quero distribuir só coisas doces, né? E o doce tem o seu valor, mas o mel
ele também tem muito valor nutricional, mas nesse contexto aqui, em comparação ao sal, e o cristão não foi chamado de mel, você não foi chamado para adoçar a boca de ninguém, você foi chamado para ser sal, e o sal, ele dá sede. Se você bota uma pedrinha de sal na boca, você vai correr logo para o bebedouro. E é o propósito do Evangelho, é gerar sede nessa geração caída. Então, eles adoçam, açucaram a amargura da vida e dos conceitos, dos desvaneios das vidas das pessoas que estão distantes de Deus. Mas Jesus, evidentemente, não disse, vós sois o mel do mundo. Ele diz, vós sois o sal da terra. E o sal arde. E a mensagem não adulterada do juízo e da graça de Deus sempre tem sido uma coisa que machuca, mas leva para o céu aqueles que creem. Então não queira agradar, vamos ser aqui politicamente correto. Eu me lembro quando nós estávamos na fundação da Gilead Parquelândia e a gente organizando e fazendo a leitura do estatuto a ser votado, e teve um irmão que disse, pastor, nós temos que ser politicamente correto. Aí eu disse, meu irmão, nós temos que ser politicamente bíblico. E o que ele queria era que nós abríssemos o nosso regimento para aceitar as pessoas de qualquer jeito, contrário àquilo que a palavra recomenda para que nós sejamos sal, para que nós sejamos luz, para que nós possamos dar o sabor ao mundo e não sejamos coniventes com erros e a essas realidades desagradáveis. Então, caso contrário, se nós, os cristãos, formos indistinguível dos não cristãos, seremos inúteis. Então, nós vamos ver mais à frente que o que vai fazer, a luz se opõe às trevas, o sal se opõe à podridão. Não dá para coadunar no mesmo ambiente. O sal, quando bate na carne, ele tira toda a gangrena, tira toda a iniquidade, toda a podridão, e fica aquilo que é de ser conservado. Assim também é Cristo. Ele vai, com o seu propósito, usar a vida de cada um de nós dentro do propósito que ele tem para nós fazermos nesses dias. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, há muitas pessoas que se tornaram crentes e se isolaram das outras pessoas, dos seus familiares, se intrigaram e criaram redoma de vidro. E não é isso que Jesus está dizendo para nós sermos. O sal tem que estar em contato, para que haja condições de mudança, para que haja propósito estabelecido. Então, espiritualmente, se tornar sal, saleiro, não é muita vantagem. Então, o sal não pode ser insípido, sem valor, mas o sal tem que ter a sua atitude de fazer diferente. Durante a Idade Média, havia uma degradação muito grande. E alguns cristãos, alguns monges, resolveram criar mosteiro nos altos e deixar a sociedade completamente à deriva. E não foi isso que Jesus ensinou. Então, os cristãos, não sejamos como estes da Idade Média, se isolar dos conventos, dos mosteiros,
mas que sejamos homens e mulheres que marcam a sua geração, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, entre a sua família, e testemunhem que Jesus pode e quer fazer através da sua vida e do seu coração. Então, essa é a primeira parte daquilo que Jesus quis nos ensinar nessas duas metáforas. Então, ser sal. Mas a segunda metáfora que Jesus usa claramente é que Cristo nos deu a missão também de sermos luz do mundo. E aí, verso 14 a 16, ele diz: olha, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um alqueire, mas no velador, alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus agora estabelece outra área de influência, a luz, onde há escuridão, e ao menor o menor lampejo de luz, o ambiente se abre, né? E o que o maligno quer é que haja ignorância, que haja preconceito e toda espécie de malignidade contra as coisas de Deus. Paulo diz: olha, Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz. As pessoas muitas vezes são somente instrumentalizados por Satanás para evitar o nosso contato, a nossa mensagem viva e poderosa, e para que eles não sejam salvos. Jesus apresentou a sua segunda metáfora, afirmando da mesma maneira: vós sois a luz do mundo, pois brilha a vossa... que nós devemos ser brilhantes como as estrelas no céu, à noite, para iluminar uma região, uma cidade, para iluminar uma casa, para iluminar uma repartição, para iluminar aonde Deus assim tem nos colocado. Então você já parou para pensar a necessidade da luz? Eu me lembro que quando eu era criança, a gente ia para aquela região ali da Itapipoca, né, lá dos meus tios, a Pipoca, a Montada, e nos sítios não tinha, na fazenda lá, não tinha energia. Então, à noite a gente tinha que ficar em torno do lampião, né, e ficava contando história, aquela alegria, aquela algazarra dos primos. Às vezes vinha, né, lá tinha uma mercearia e vinham pessoas se abastecer e ficavam conversando ali até 8, 9 horas da noite. E era muito interessante. Eu também me lembro quando criança, a energia, né, era muito oscilante. Então, a maioria das vezes começava quando era 6 para 7 horas, já faltava energia e só chegava no outro dia. Então, era muito diferente quando tinha luz e quando não tinha luz, né? E a gente aproveitava quando tinha para brincar na rua, para ficar, né, brincando de bandeira e aquela coisa toda. E a luz faz uma diferença, né? Imagina um médico fazendo uma cirurgia e da hora faltar energia. Hoje tem um gerador que entra imediatamente, né? Jesus nos chamou para sermos sal e luz, e vermos a importância que as pessoas têm em relação ao nosso funcionamento. Então, a luz, ela é símbolo, ela destaca-se pela sua influência, pelas suas orientações, e a gente pode lembrar de algumas utilidades da luz, né? Primeiro, a luz, ela é símbolo da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará.
A luz é símbolo também da pureza. Tudo aquilo que está impuro, quando a luz ela é colocada, né, se vê a impureza e aí se trata, se faz o que deve ser feito. A luz, ela é símbolo também da vida, né? Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem anda em trevas, quem anda em mim, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, Jesus nos dá essa garantia, né? Também a luz, ela dá direção, entrada, e é isso que nós vemos como a luz como direção, né? Quando a gente pensa num farol, o farol ele está colocado num lugar alto, estratégico, próximo do mar, né? E aí ele fica girando, né? Recentemente, há pouco tempo, foi construído mais um farol aqui em Fortaleza. E esse farol, o novo farol de Fortaleza, vai dar para prédios mais altos aqui, porque antes só era permitido até 20 andares. Agora, com esse novo farol, até 40 andares, se for o caso, né? Então, é uma referência. Então, o farol de Mucuripe foi recentemente ampliado. Foi criado um novo, e agora a Marinha está dando toda essa logística, e quanto mais alto, mais longe ele pode iluminar, né? Pode chegar a mais distantes aqueles que estejam passando à noite, né? Quando os navios mercantes estiverem passando, eles podem ver que aqui é Fortaleza e terem a direção. Também a luz aquece no frio. A luz gera vida, né? A fotossíntese, né? E também a luz, agora ela foi descoberta, né, há algum tempo, a luz ela gera também energia, através daquelas placas fotovoltaicas que são colocadas por sobre as casas ou galpões e capta os raios do sol, e essas peças geram energia e iluminam o quanto são necessários, né? Então, muita é a utilidade da luz. Né? Por isso é que Jesus disse, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu gosto mais desse texto, porque mostra a importância dessa influência que nós temos para o mundo. Ainda que o mundo queira saber do Evangelho, mas eles, de uma forma ou de outra, eles nos respeitam por entender a importância de viver e pregamos para a glória de Deus. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu acho essa expressão muito forte, muito significativa a cada dia da nossa caminhada. Então, as nossas boas obras é a expressão generosa que abrange todo o cristão no seu serviço e faz porque é cristão. E toda e qualquer manifestação externa e visível de sua fé cristã. O cristão não faz as boas obras para ser salvo, mas porque é salvo em Jesus, ele tem que ter boas obras. Jesus disse, olha, eu sou, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, ele dá o quê? Frutos. E os frutos são o quê, irmãos? São as nossas boas obras. Então, essas boas obras, Jesus quer que a gente possa levar ao mundo, compartilhar da graça do Senhor e da sua misericórdia. Assim como acontece com o sal, também afirmamos a referência da luz que foi seguida em sua condição.
assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, se o sal ele perder a sua salinidade, se a luz, né, que em nós habita, né, for transformada em trevas, que grande trevas será? Quão triste, irmãos, é quando nós encontramos pessoas que já andaram na fé, que já serviram Jesus e apostataram, negaram a sua fé, se tornaram trevas. Bom, Jesus fala da porca que volta ao vômito. Me permito, mas a palavra ela vai ao ponto, né? Então, nós temos que permitir que a luz de Cristo que está dentro de nós brilhe para fora, a fim de que as pessoas vejam. Jesus disse, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens para que as pessoas vejam, as pessoas precisam ser impactadas com o Evangelho, por aquilo que o Evangelho fez na nossa vida. Não devamos ser como uma cidade ou uma vila no meio de um vale, um lugar baixo, que tudo pode, né, passar ao menor das águas e, né, às vezes a gente fica ouvindo, tantas pessoas estão desabrigadas. Menor inverno aqui em Fortaleza, muita gente desabrigada. Muitas pessoas constroem as suas casas dentro do rio. E aí? Infelizmente, eu sei que há toda uma política em torno disso aí, mas não é o caso. Nós precisamos saber que a gente tem que ser colocado e viver de maneira que a palavra de Deus tenha devido valor às nossas vidas. Então, não se pode esconder, e as luzes são claramente visíveis a quilômetros de distância, a fim de que o velador, que era o lugar onde era colocada a lâmpada, né? Tinha essa lâmpada aqui, né? Tinha as lamparinas, né? O velador. Então, é importante que a luz de Cristo seja colocada para abençoar, né? Porque se você bota uma luz embaixo, ela não vai, ela só vai se propagar se ela estiver em lugar, né? Em uma direção inferior ao que está ela, né? A mesma posição de destaque na casa, a fim de iluminar todos aqueles que se encontram lá, não ficando debaixo da gamela, né? Debaixo do balde, mas num lugar onde todos possam visualizar esta luz, né? Glória a Deus. Então as pessoas nos verão também as nossas obras e glorificarão a quem? A mim. Eu vou fazer alguma coisa para a obra de Deus pensando em crescer o meu nome? Não, eu vou fazer qualquer coisa que ele cresça e que eu diminua. É para a glória de Deus. Então, Deus, somente Deus, é que vai refletir ao mundo a sua glória através das nossas boas obras. Deste modo, louvarão a luz e não a lâmpada que transmite. Nós temos essa lâmpada aqui, então não estou preocupado com a lâmpada em si, o que ela está transmitindo. E glorificarão ao nosso Pai que está nos céus, não aos filhos que ele gerou e que tem propósito em nos edificar, nos transformar, nos fazer instrumentos seus para o louvor da glória de Deus. Agora, não
nós precisamos saber que há muita gente que tem dado mau testemunho. É lamentável. Isso tem, muitas vezes, causado escândalo para o Evangelho. Mas nós precisamos ter oportunidade de a nossa parte fazer diferente. Não importa aqueles que estejam agindo de maneira dissoluta ou de maneira... Veja aqui o relato que algumas pessoas realmente não dão uma boa impressão ao mundo. Por isso, trazem um desserviço à obra do Senhor. Gandhi, quando estava na sua campanha para a libertação da Índia, ele disse o seguinte: eu seria cristão sem nenhuma dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Então, aquilo que ele se... Então, a definição seria que ele se arrependesse no domingo pelo que fez no sábado, o que vai fazer na segunda-feira. Porque Gandhi teve muitos maus testemunhos, principalmente dos cristãos ingleses, que realmente agiam com muita violência contra os indianos, né? E aí nós devemos nos preocupar a esse respeito e saber que o Senhor tem propósito na nossa vida e na nossa caminhada. Para finalizar, vou só dar aqui uma ilustração, quer dizer, uma testação aqui sobre muitas pessoas. Nós temos a compreensão de que vivemos num país corrupto, né? E aí a gente sempre atribui a político A, B ou C. Mas por que muitas vezes nós reclamamos deles e, diante de certas circunstâncias, nós não temos a devida atitude, né? Alguns brasileiros, né, saqueiam cargas de veículos acidentados nas estradas, estacionam nas calçadas e muitas vezes debaixo das placas proibitivas. Subornam ou tentam subornar quando é pegue em alguma infração. O brasileiro sempre tem seu jeitinho, né? Trocar a volta por qualquer coisa, areia, tijolo, cimento e até dentadura, né? Também falam falar no celular quando estão dirigindo. Também parar em fila dupla, violar a lei do silêncio, dirigir após consumir bebida alcoólica, furar a fila dos bancos, pegar atestado médico quando não é devido, né? Registrar imóvel em cartório com valor abaixo da compra, para pagar menos impostos, comprar recibo para bater em declaração de imposto de renda, né? Mudar a cor da pele do seu sistema lá para ingressar nas cotas da universidade. Quando viaja ao serviço da empresa, a nota que é 10, ele pede para botar 20, né? Comercializar objetos doados em campanhas de catástrofes, vender aquilo que é arrecadado, né? Adulterar o velocímetro do carro para vendê-lo como menos rodado, comprar produtos piratas pela consciência que eles são piratas. Então, emplacar o carro no outro município para pagar menos IPVA,
Então, nós temos, assim, uma série de coisas que o brasileiro acha que tudo isso é normal. Mas Paulo diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Como servo de Deus, nós precisamos ter uma atitude adequada e fazermos com que a nossa vida seja marcada pelo propósito de Deus e por aquilo que Ele quer para a nossa vida a cada momento. Então, nosso comandante, nosso Senhor, nosso Mestre, o Salvador da nossa vida, Ele nos deu esta incumbência de nós sermos sal, temperar e livrar da putrefação essa geração. E também sermos luz do mundo, iluminarmos o coração, a vida e darmos esperança àqueles que estão completamente desesperançados. Segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, que o Senhor possa, a cada dia, iluminar os seus pensamentos e lhe dar a graça para você ser sal e luz aqui na terra. Curve a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é anunciada aos corações, às vidas que precisam de ti a cada momento. Dá-nos da tua força, da tua graça e da tua misericórdia. E edifica, Senhor, nos corações de cada um dos teus filhos o propósito de fazer todas as coisas para a tua glória, para agradar ao Senhor que nos chamou e que nos arregimentou. Estamos alistados no teu exército, queremos te servir todos os dias das nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus, é que nós te agradecemos. No nome e por amor de Jesus é que nós te oramos. Amém. Graças a Deus.